Mas, como tem dito o Dr. Silmar Cristo, isso faz parte do manual do fabricante, né? O Senhor Deus, que é aquele que nos originou, nos criou, Ele nos conhece melhor do que ninguém e Ele tem as informações corretas, as melhores informações para nos dar. Por isso, ouvir a respeito de saúde tem tudo a ver com o nosso louvor a Deus, com o nosso amor a Ele, o nosso culto, a nossa adoração e a nossa devoção a Ele. Não só ouvir, como também o praticar, né? Ouvir só não adianta se nós não praticarmos. Então, ouvir e o praticar. Gostoso você que não é membro dessa igreja, mas hoje está aqui congregando conosco, está participando dessa semana. Que bom que você está aqui. Eu espero que você se sinta abraçado. E se não foi, vai ser agora, tá bom? Olha para trás, olha para frente e vai e cumprimenta quem está atrás e quem está na frente. Se precisar andar uns bancos para trás e outros para frente, não tem problema. Faz isso, tá? Esse é o momento gostoso de nós nos cumprimentarmos. Que maravilha, eu estou vendo gente que não foi abraçada e que não abraçou ainda. Não pode ficar ninguém sem ser abraçado, cumprimentado aqui nessa igreja. Entrou aqui, isso, pergunta o nome, de onde veio, né? Nesse mundo no qual nós vivemos, tanta gente vivendo solitária, e pessoas vão até a igreja, muitas delas desejando, esperando um abraço. E aí a gente fica sentado numa igreja desse tamanho, assim, cada um no seu cantinho, aí não fica gostoso, não é? O gostoso é quando a gente se aconchega mais e se cumprimenta e nos conhecemos. Agora que nós já nos abraçamos e conversamos, quero convidar todos vocês para nós nos levantarmos e vamos fazer uma oração. Deus amado, louvamos o seu nome pelo dia de hoje, pela sua companhia conosco, pelo seu poder que atua em nós, porque o Senhor, o nosso Criador, é aquele que nos instrui sobre essas maravilhas do corpo. Ó Senhor, com um corpo tão perfeito, tão preparado para reagir, Senhor, nós só podemos chegar à conclusão de que temos um Criador. Louvamos ao Senhor por isso e rogamos ao Senhor que permaneça conosco, abrindo nossa mente e o coração para recebermos a mensagem que agora vamos receber. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Hoje vamos tentar cobrir 2 tópicos bem rápidos. O primeiro, nós vamos falar sobre as conquistas da medicina no século XX. Se fala muito das conquistas da medicina no século XX e normalmente se atribui à medicina e à ciência essas conquistas. Mas na realidade, grande parte das conquistas da medicina no século XX se deve a princípios estabelecidos na Bíblia, que são princípios milenares. Somente quando a medicina ou a ciência começou a lançar mãos desses princípios, então melhorou-se grandemente a qualidade e a expectativa de vida dos seres humanos. Foi feita uma pesquisa em 2009 no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, que é um dos jornais de medicina de maior prestígio no mundo, e foi feita a seguinte pergunta: qual foi ou o que foi que mais contribuiu para melhorar a qualidade de vida e também melhorar a expectativa, aumentar a expectativa de vida dos seres humanos no século XX? E vocês sabem o que tirou em primeiro lugar? Princípios bíblicos de higiene e saneamento básico. Ficou acima de vacinas, antibióticos e cirurgias. Na realidade, grande parte das aplicações da saúde pública que nós temos hoje já esteve revelada nas Escrituras por milênios e sempre foi muito ignorada pelas autoridades seculares. Somente quando eles começaram a lançar mão
desses princípios e colocar em prática, foi justamente aí que se começou a melhorar então a qualidade de vida e a expectativa de vida dos seres humanos, que começou já no século XX. Então, vamos falar rapidamente alguns princípios bíblicos de saúde pública que foi utilizado pela ciência no século XX e que são princípios milenares bíblicos e que contribuiu grandemente para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Primeiro nós temos em Deuteronômios, não vamos ler todos os textos, Deuteronômio 23, ali fala de saneamento básico. Saneamento básico. Mesmo o povo de Israel, quando ele estava ainda itinerante ou vagando pelo deserto, ele recebeu orientações específicas a respeito de saneamento básico. Quando uma pessoa defecava, deveria fazer o que imediatamente? Cobrir. E essa questão de problemas de higiene, saneamento básico, é uma coisa que flagelou a humanidade por muitos séculos, até meados do século XIX, aproximadamente. Nós pensamos hoje, porque temos em casa água tratada, ou se tem vaso sanitário, nós temos essas coisas como se sempre existissem, mas não, isso são coisas muito recentes. Inclusive, mesmo na Europa, entre a nobreza, aqueles castelos, não havia um banheiro, não havia esse sistema de vaso sanitário. O que acontecia é que eles construíam os castelos e ali eles colocavam um quarto. Naqueles quartos cheios de areia, aquelas pessoas vinham ou defecavam ou faziam suas necessidades em recipientes e os servos jogavam aquilo ali ou jogavam em qualquer lugar. Mas chegava um momento que a questão da higiene era tão grande que ninguém aguentava mais o cheiro. Então, aquelas pessoas mudavam do castelo de inverno para o castelo de verão, enquanto os servos limpavam o castelo de inverno. Quando ia para o castelo de verão, que ninguém já aguentava mais, mudava novamente para o castelo de inverno. Então funcionava mais ou menos assim. Estamos falando em nobreza, entre os nobres. Imagine nas classes mais baixas como não era o problema. Agora, a falta desses princípios, que são princípios tão simples e tão básicos, foi responsável por várias pestes e epidemias, e uma das pestes de maior impacto que teve documentado na Europa foi a chamada peste negra. Quantos já ouviram falar na peste negra? A peste negra, na Idade Média, assolou a Europa. E estima-se que 150 milhões de pessoas morreram como resultado da peste negra. Agora, o que levou à peste negra? Dois aspectos. Primeiro, superstição. Eles, naquela época, acreditavam, na Idade Média, começou a haver rumores que os gatos tinham parte com o inimigo. Então, houve uma verdadeira caça aos gatos e mataram praticamente todos os gatos da Europa na época. Agora, imagine sem gato, sem higiene, sem saneamento básico, o que aconteceu com a população dos ratos? Aumentaram assustadoramente. E aumentando assustadoramente, os gatos são portadores de umas pulgas que transmitem a peste bubônica. E foi uma verdadeira carnificina que aconteceu na Europa na Idade Média. 150 milhões de pessoas. Aqui o texto diz que aproximadamente 1/3 da população da Europa foi dizimada. 1 em cada 3 pessoas morreram. Isso mesmo que dizer que no Brasil aconteceu uma peste que morreram 70 milhões de pessoas aproximadamente. Agora, inclusive eu tenho aqui no livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, tem o depoimento de uma testemunha ocular da época que deixou registrado para a história o que ele estava vendo. E ele diz o seguinte: eles morriam às centenas, de dia e de noite, eram lavados em valas comuns e cobertos com terra. Assim que essas valas eram enchidas, mas valas tinham que ser cavadas. Eu, Agnolo de Tura,
sepultei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Tantas pessoas morreram que todos criam que o mundo havia chegado ao fim. Agora, imaginem se esses princípios que se encontram na Bíblia tivessem sido utilizados, não haveria necessidade dessa mortandade e de muitas outras mortandades que aconteceu através dos séculos. Outro grande princípio bíblico de saúde pública, que foi negligenciado durante muito tempo, mas já está lá também, no capítulo 15 de Levítico, trata somente sobre esse assunto. E ali fala com os cuidados que nós temos que ter com os fluidos corporais. Somente a meado do século XX, e por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, é que isso tem se tornado praxe em hospitais. Por quê? Porque naquela época não se imaginava fluidos corporais como meios de contágio. E dentro dessas leis prescritas de higiene, quem tocasse alguém que tivesse algum corrimento de fluido corporal, poderia ser de sêmen, sangue ou saliva, deveria fazer o quê? Banhar-se imediatamente. Não só a pessoa, todos os pertences daquelas pessoas também deveriam ser lavados. Se aquela pessoa que tocou alguma pessoa com corrimento, e ela tocasse uma outra pessoa, essa terceira pessoa também tinha que banhar-se. Hoje se explica isso através de contaminação por continuidade. Então, cuidado com os fluidos corporais. Somente no início do século XX, pasmem, é que começou a se considerar os fluidos corporais realmente como meios de transmissão de enfermidade. E quanta dor e sofrimento não poderia ter sido evitado se os homens e os sábios da ciência, através dos séculos, tivessem lançado mãos desses princípios bíblicos tão simples e tão efetivos. Havia também orientações: manuseio de cadáveres. Quem tocasse um cadáver de homem ou animal deveria fazer o quê? Banhar-se, e também deveria lavar a própria roupa. E hoje existem protocolos para lidar com cadáveres de animais e cadáveres de seres humanos, mas nem sempre foi assim. Um exemplo bem histórico: em 1840 chegou em Viena, na Áustria, um médico chamado Dr. Ignaz Semmelweis. E ele foi para uma maternidade em Viena trabalhar como assistente de diretor. E quando ele chegou lá, ele ficou assustado com a mortalidade, com os índices de mortalidade, tanto de parturientes como de recém-nascidos. Depois do parto aparecia uma febre misteriosa e morriam, às vezes mãe, às vezes bebê, às vezes os dois. E os índices de morte eram mais ou menos 30 mortes por cada 100 nascimentos. Era ter um filho naquele hospital era quase como jogar a roleta russa. E ele ficava intrigado por que estava acontecendo, mas ele notou uma coisa muito interessante. Ele notou que os estudantes de medicina e os médicos, às vezes saíam rapidamente das autópsias, sem lavarem as mãos para atender partos. E não havia ainda o conceito de micro-organismos naquela época bem estabelecidos, e ele simplesmente estabeleceu uma norma no hospital: ninguém atende parto se não lavar as mãos. E a mortalidade caiu de 1 para 100. Uma morte por cada 100 nascimentos. Simplesmente por quê? Lavar as mãos. E hoje, a não ser em situação de emergência, não se considera atender um parto se não tiver em perfeitas condições de quê? Perfeitas condições de higiene. Esse protocolo foi dado já em Números 19, Levítico 11, ali fala sobre o manuseio de cadáveres. O outro princípio muito importante que foi abraçado pela ciência já no século XX é a prevenção contra as enfermidades venéreas. Êxodo 20, Deuteronômio 23, Levítico 18.
Ali a promiscuidade sexual era estritamente proibida entre os israelitas, assim como todas as aberrações sexuais. As relações íntimas eram exclusivamente heterossexuais e confinados ao âmbito do casamento. Agora, quanto sofrimento isso não poderia ser evitado? Porque somente em 1999, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ocorreram 340 milhões de novos casos de gonorreia, clamídia, sífilis, tricomonias, sem falar com as infecções de HIV, sem falar do papiloma humano. Estamos falando em apenas um ano, 340 milhões de casos. Na época, 5% da população havia adquirido algum tipo de enfermidade venérea. Agora, por que isso é um problema de saúde pública tão grave? Por que se fala tão pouco nisso? Porque não existe interesse. O que a mídia, a sociedade quer é promover a promiscuidade. Eu não estou interessado nisso. Então esse é um dos fatores. O segundo fator é que é a chamada enfermidade do silêncio. Normalmente quem tem acaba ficando para si. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, somente no ano, 340 milhões de novos casos. Agora, a Bíblia já falava naquilo que estão se falando hoje com relação à alimentação. Vocês já ouviram falar, ou estão escutando falar muito sobre segurança alimentar? Ou não? Se está falando muito sobre segurança alimentar. E a Bíblia já tem estabelecido lá no capítulo 11 de Levítico o protocolo para a segurança alimentar. E ali, quando Deus permitiu que os seres humanos utilizassem produtos de origem animal, Ele estabeleceu alguns regulamentos para proteger a saúde dos seres humanos, reduzir o impacto que aqueles produtos poderiam ter na saúde. Então, peixes deveriam ser consumidos somente os peixes que tivessem o quê? Escamas e barbatanas. O bagre tem barbatana? Tem escama? Não. Agora, normalmente, na água, normalmente os peixes de escama e barbatana, eles ocupam a parte mais acima da sua faixa, né? São várias fitas de biodiversidade, né? São várias fitas. E normalmente os peixes que são de couro, eles ocupam a parte mais embaixo. Agora, você observa, por exemplo, um coral, um recife. Você olha um coral, por exemplo, quão limpa é aquela água. Você pode ver os peixes até a olho nu, mergulhar e olhar. Agora, como pode ser aquela água tão limpa, tão transparente, se existem ali milhares de animais fazendo as suas necessidades? Como que isso pode acontecer? Alguém tem que estar fazendo o trabalho sujo, não é verdade? E quem é que faz o trabalho sujo normalmente desses corais? Apenas um exemplo. Quem? Lagostas, mariscos, mexilhões, né, os chamados crustáceos. Uma lagosta, por exemplo, uma lagosta tamanho médio, ela pode filtrar até 8 litros de água por minuto. Agora ela filtra a água e onde que ficam as impurezas? Então uma pessoa quando se alimenta de um camarão, de um marisco, de um mexilhão, está comendo o quê? Está comendo o filtro. É a mesma coisa que a pessoa filtrar água, em vez de beber água, comer ou beber o filtro depois. Mexer. Por isso que somente nos Estados Unidos, somente na América, onde existe, digamos, um controle de saúde pública rigoroso, somente nos Estados Unidos, a cada ano, morrem 10 mil pessoas vítimas de envenenamento dos chamados frutos do mar. Não estou falando que ficam doentes, morrem como consequência de envenenamento com relação aos chamados frutos do mar.
Então, segurança alimentar, capítulo 11 de Levítico, descreve para nós de uma maneira espetacular. Agora, tem também prevenção contra o desgaste físico e mental. Qual é a prevenção contra o desgaste físico e mental? Eu falei aqui no sábado pela manhã, lembra-se dos ciclos de restauração? E que entre esses ciclos de restauração existe um chamado circadiano, que ocorre a cada 24 horas, e o circaseptano, que é um dia especial de repouso, onde os seres humanos deveriam recarregar as suas baterias. Isso aí está relacionado com a observação do sábado como dia de repouso. Então é prevenção contra o desgaste físico e desgaste mental. Muito bem. Foi só uma pequena pincelada. Hoje nós vamos falar, na realidade, o tema principal de hoje é produtos de origem animal. Por que nós deveríamos evitar ou reduzir drasticamente o consumo de produtos de origem animal? Mas antes de entrar no assunto de produtos de origem animal, nós estamos falando somente de carne, estamos falando de carne, peixe, manteiga, ovos, produtos de origem animal. Tudo que vem de animal. É necessário esclarecer uma coisa muito importante. Esse problema foi sempre discutido na igreja do ponto de vista dietético. E na realidade, discutir isso aí do ponto de vista nutricional ou dietético foi uma distração que a igreja acabou se perdendo e o verdadeiro foco da discussão foi deixado de fora. Porque isso nunca deveria ter sido discutido do ponto de vista dietético. Sabe por quê? Porque não é do ponto de vista dietético. Esse assunto nada tem de ver com dieta. A discussão não é dietética. A discussão deveria ser do ponto de vista não dietético, mas profético. Algumas pessoas ainda não entendem algumas coisas. Dizem, mas doutor Silmar, os patriarcas e profetas comeram carne, beberam leite, peixe. Os discípulos, a igreja primitiva. E como se justifica então agora uma recomendação para evitarmos esses produtos? Porque muitas pessoas se esquecem que através da história da igreja, desde quando ela foi fundada ainda lá no Éden, até os nossos dias, através dessa trajetória, houve sempre verdades presentes e relevantes. Esse aspecto da reforma alimentar no passado não foi relevante porque não haviam as implicações que existem hoje no seu consumo. Assim como não existem outras implicações com relação a outras verdades presentes. A igreja adventista possui várias verdades presentes. E entre essas verdades presentes está a reforma de saúde. E na reforma de saúde está redução drástica ou eliminação de todos os produtos de origem animal. Por quê? Porque se no passado esses produtos foram úteis, foram utilizados, não é o mesmo que se aplica aos nossos dias devido às circunstâncias climáticas, sociais, políticas, de saúde que nós vivemos hoje. Então, vou mencionar aqui algumas razões básicas pelas quais nós deveríamos considerar reduzir drasticamente ou eliminar o consumo de produtos de origem animal. Primeiro, não estou falando em ordem de importância. Primeiro que eu vou mencionar é o impacto que tem sobre o ambiente. Hoje se fala muito em ecologia, em proteger o ambiente, não é verdade? Se você quer ser um bom mordomo desse planeta e dos recursos que Deus deu, a primeira coisa que você deveria fazer seria eliminar ou reduzir drasticamente os produtos de origem animal. Sabe por quê? Porque produzir carnes para alimentar a humanidade
destrói o meio ambiente. Por exemplo, existem 3 gases que mais contribuem para o aquecimento global. O segundo gás chama-se metano. E quem é o maior produtor de metano hoje no mundo? O gado, ovelhas. Expelem a cada dia milhares e milhares de toneladas de metano na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. Mas por que isso acontece? É muito simples. Porque esses animais estão sendo criados, protegidos sem os seus predadores naturais. E hoje, por exemplo, nós temos Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem uma manada de aproximadamente 24 milhões de cabeças para 12 milhões de habitantes. Isso quer dizer que existem quantos bois para cada habitante? Então, esses animais, eles contribuem para o aquecimento global, porque eles se multiplicam de maneira desordenada, protegidos sem o seu predador. Então, se você está preocupado com o ambiente, a primeira coisa que deveria fazer é o quê? Reduzir drasticamente o consumo de produtos de origem animal. Segunda coisa, a água potável se está esgotando no mundo. Acredita-se que para o ano 2050, se Jesus não voltar, já haverá se esgotado toda a água potável do planeta. Por isso que eu falo, se Jesus não voltar, a riqueza do futuro não vai ser nem ouro nem prata. Vai ser quem tiver um pedaço de terra onde essa terra produza água. E para produzir água, para produzir alimentos carne para um carnívoro, é necessário consumir 12 mil litros de água diário para produzir para um carnívoro. E para produzir alimentos para um vegetariano se consome apenas 1.000 litros de água diariamente. Produzir carne tem um impacto muito devastador sobre o ambiente. Por exemplo, desmatamento. Às vezes nós escutamos na televisão sobre o desmatamento da Amazônia. E aí se coloca muita culpa na indústria madeireira. Entretanto, a indústria madeireira contribui apenas para 17% do desmatamento. O restante é por conta de quem? É da indústria pecuária. Mas você dificilmente vai escutar falar numa revista, através da televisão, que a pecuária está contribuindo para o desmatamento. Sabe por quê? Porque eles estão muito mais politicamente organizados, economicamente organizados que a indústria madeireira. Então a culpa fica com a madeira, que também contribui. Mas a pecuária contribui muito mais. Então, contaminação da água, contaminação do lençol freático, todas essas implicações estão relacionadas em produzir alimentos para sustentar seres humanos. E é uma tarefa não difícil, é uma tarefa impossível. Então, considerando esses aspectos ambientais, já deveria ser um grande motivo para nós pessoalmente repensarmos então a nossa relação com aquilo que vamos comer. Agora vamos ver um outro aspecto. Esse aspecto seria um aspecto social. Por exemplo, hoje nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. 1/3 está subnutrido. Um outro terço está desnutrido e apenas 1/3 está mais ou menos aí. E ao que se deve? Será que o nosso planeta não tem recursos suficientes para alimentar a população da Terra? Sim. Aliás, o nosso planeta tem recursos para alimentar até 5 vezes mais a população que nós temos hoje, mas não com produtos de origem animal. Sabe por quê? Porque para criar um animal nós temos que investir. O que nós investimos nos animais? Energia. Por exemplo, para cada 10 quilos de proteínas que nós damos ao animal no processo de cria,
para cada 10 quilos de proteína investida, ele nos retorna apenas 1 quilo de volta. Não existe negócio nenhum no mundo que sobrevive assim. Qual negócio que você investe 10 para receber 1? Eu só conheço um negócio que funciona assim, que é a indústria pecuária. Não existe outro. Agora, se nós damos 10 quilos e recebemos 1 de volta, a diferença entre 10 e 1, quantos quilos são? Agora vamos multiplicar isso pela realidade do planeta. Sabe em termos de planeta o que isso significa? 60 milhões de toneladas de grãos que são jogadas pelo ralo, que seria suficiente para alimentar e erradicar a fome no mundo. Não haveria necessidade de haver fome no mundo se essa política alimentar mundial desastrosa fosse mudada. Incentivar a agricultura ao invés de incentivar a pecuária. Hoje se fala muito no Brasil em fome zero. Entretanto, no Brasil ainda temos hoje 200 milhões de hectares são dedicados à pecuária e apenas 60 milhões de hectares são dedicados à agricultura. Apesar de que essas 60 milhões de hectares da agricultura produz muito mais alimento e alimentam muito mais pessoas do que as 200 milhões utilizadas pela pecuária. E por que isso acontece? Porque o planeta não foi criado para isso. Como nós vimos aqui no sábado, no princípio em Gênesis 1, 29 e 30, nunca foi o plano original de Deus que seres humanos ou animais servissem um de alimentos para os outros. Então o planeta está tentando sobreviver em algo que não foi planejado para isso. Foi dado por um período como emergência, alguns lugares ainda podem ser úteis, porque existe escassez de alimentos, mas tentar produzir animais, carne em alta escala, para alimentar essa população, é uma tarefa impossível. Vamos ilustrar aqui de uma maneira bem prática. Vamos supor que você tem 1 hectare de terra, você ganhou 1 hectare de terra. E você fala assim, eu vou usar aquele hectare de terra para produzir proteínas para mim e minha família. Uma família de 4 pessoas. E você faz o seguinte, eu vou pegar esse hectare de terra, ou eu vou transformá-lo em pasto, ou vou plantar alguma coisa. Aquilo que aquele hectare produzir, eu alimento então o animal, e depois no momento do abate, eu vou obter a minha proteína. Se você for utilizar esse hectare de terra para tirar a proteína para você e a sua família, com produtos de origem animal, não importa qual seja, ou com frango, ou com cabras, ou com vaca, com produto de origem animal, aquele hectare só vai prover proteínas para você para 77 dias de cada ano. Isso quer dizer que você vai ficar com déficit de alimentos de quantos dias? Aproximadamente 290 dias. E você notou que com produto de origem animal a matemática não funciona, não dá. E aí você decide, não, vou fazer o seguinte, eu vou criar ou cabras leiteiras ou vacas leiteiras. Eu vou obter a minha proteína da minha família com leite. Então tudo que aquele hectare produzir, você alimenta as cabras ou alimenta as vacas e você obtém o leite para produzir a proteína para você e sua família. Se você utilizar o leite e seus derivados das cabras ou das vacas, você vai conseguir proteínas para 280 dias por cada ano. Ainda sobrou um déficit de quantos dias? 85 dias. Aí você desiste. Bom, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente agora. Desisto de tentar conseguir alimentos desse hectare só com produto de origem animal. Eu vou abandonar. E agora você decide plantar trigo. Se você decide plantar trigo, cada safra de trigo vai produzir proteína para você e para sua família para 877 dias de cada ano. Então você se supriu com as necessidades sua e da sua família,
ainda tem um superávit para poder o quê? Para poder vender. Mas agora você ficou mais radical ainda. Não. Eu vou plantar soja. Se você utiliza aquele hectare de terra para plantar soja e obter a proteína para você e sua família, cada ano de produção, cada safra de soja vai produzir proteínas para você e sua família para 2.224 dias. Cada safra. Você tem um ano para você e ainda sobra quase que 6 anos de excedente que você pode o quê? Vender. Por aqui, através de uma comparação, nós estamos vendo o impacto que tem socialmente na economia